quilômetros representa 70% do sistema Cantareira. Por aqui, à medida em que avança a retirada da água do chamado volume morto, o espelho d'água cai de 8 a 10 centímetros por dia. Em vários pontos, o que um dia estava submerso, agora está coberto pelo mato. Nossa equipe embarcou em uma lancha para ver de perto o trabalho dos técnicos da empresa estadual responsável pela captação no Cantareira. Conosco está Sérgio, empresário que trabalha na região há 37 anos, desde que os lagos foram formados. Enquanto avançamos pela represa, é possível perceber logo o quanto a água baixou desde o início da estiagem. Nunca vi uma situação dessa. Bom, esse ponto que a gente está vendo aqui é exatamente a ligação entre a conhecida represa do Jaguari e a represa, a barragem do Jacareí. Esse túnel que a gente vê, cercado de 2 paredões de pedra, era uma ligação em que era possível atravessar para o outro lado de barco. Mas desde que a estiagem chegou e o nível do Cantareira começou a baixar, essa passagem aqui já não é possível mais de se fazer de barco. Aquela água que está chegando ali é o pouco que os rios que desembocam lá em cima ainda conseguem colocar aqui dentro. No entanto, o volume é inferior do que está sendo retirado para o abastecimento das cidades lá na parte de baixo da represa. Navegamos com cuidado. Por aqui a profundidade, que já chegou a 15 metros, está agora em 60 centímetros. Estamos nos aproximando agora da chamada primeira cota da reserva técnica. Neste ponto, a Sabesp instalou as primeiras bombas para a retirada da água, que ficou abaixo da captação prevista para os reservatórios. Oficialmente, as bombas começaram a funcionar em maio deste ano. 5 meses depois, o que restou da água segue por um canal aberto com auxílio de uma draga. É um leito estreito, com pouco mais de 2 metros de profundidade. Bom, nesse ponto aqui fica mais fácil da gente entender o que está sendo feito nesse momento aqui no sistema Cantareira. Aquela torre de concreto lá em cima, na verdade, a entrada do túnel que leva a água aqui do sistema Jaguari e Jacareí para as outras represas, primeiro de Nazaré Paulista e depois, na sequência, até Mairiporã. Aquela parte azul que o Doreto mostra para a gente agora são as bombas que foram instaladas pela Sabesp. Porque como a represa baixou demais, essa água, por gravidade, já não conseguia chegar mais até o túnel. Por isso, a necessidade de instalar essas bombas e bombear a água até o túnel para que ela possa chegar até o fim do sistema Cantareira, de onde essa água depois é mandada para as estações de tratamento. Deixamos o local e seguimos em direção ao trecho chamado de segunda cota do volume morto. Nesta sexta-feira, técnicos da Sabesp davam prosseguimento às obras que vão garantir o bombeamento da reserva técnica. Nesta semana, o governo do estado confirmou que obteve na justiça uma liminar que libera o uso da água. Antes, uma outra decisão, com base em uma solicitação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, havia proibido a Sabesp de usar o recurso. Enquanto a retirada da segunda cota do volume morto não acontece, a natureza tenta se adaptar ao novo cenário. Os empresários da região também. Desde que as informações sobre a escassez de água no sistema Cantareira passaram a ocupar o noticiário, a procura pelas pousadas caiu pela metade. Pelo menos 3 estabelecimentos fecharam as portas e demitiram seus funcionários. Mas, de acordo com o proprietário desta marina, ainda não há motivo para que os turistas e frequentadores se afastem. É que, apesar da queda do nível da represa, por aqui ainda resta uma grande área navegável, suficiente para atividades náuticas. A fartura de peixes também foi mantida. É o que está acontecendo hoje. As notícias, lógico, são alarmantes. É preocupante, porque se não vier as chuvas vai faltar água mesmo. Esse volume morto que eles falam, né, deram um nome meio ingrato a isso e todo mundo assusta com isso. É uma água totalmente potável, tanto para você usar no lazer como para consumo. Sidney preferiu tratar a crise da água como uma oportunidade de negócios, além de oferecer outras atividades de lazer que só podem ser realizadas com a represa baixa
ele investe em mais infraestrutura de olho no futuro. A gente sempre investiu, continua investindo, mas daqui a pouco isso aqui vai ser recuperado, vai levar alguns anos para ela se reerguer. Vai dos clientes se acostumar a esse novo cenário, né? Mas ela, mesmo assim, ainda há um potencial grande do turismo aqui. E enquanto a chuva não vem, empresários e frequentadores relembram a importância da economia de água. Essa represa, junto com as outras, né, ela tem uma área, uma superfície grande, mas o volume é pequeno. É importante a gente ressaltar que se não houver o racionamento ou a economia de água, a consciência de todos, isso aqui vai diminuir muito. E se não vier as chuvas, aí vai ser muito grave. Bom, primeiro que a gente pode deixar claro aí, tem espaço ainda para as atividades náuticas, tem espaço ainda para as atividades de lazer. Aliás, essa represa Jaguari-Jacareí, em Bragança Paulista, fica entre Bragança, Piracaia e Nazaré Paulista, né, cercada por quase 300 quilômetros ali de perímetro. Essa represa ainda tem espaço para esse tipo de coisa. E as pessoas se aproveitam disso, estão lá e estão ajudando, inclusive, a preservar o que resta, né, do sistema Cantareira. No entanto, a água está sendo retirada, né, para abastecer o restante do sistema Cantareira. Vocês entenderam agora o que é o tal do volume morto ou da reserva técnica? É a água, né? Conta na tela cheia para a gente, Onei, por favor. É a água que fica abaixo, né, do túnel de captação, ou seja, baixou tanto a represa que ela não consegue chegar no túnel de captação. É a mesma água que já estava armazenada, mas que não conseguiu chegar no túnel de captação, por isso as bombas, né, são montadas na tentativa de deixar ali e colocar ali, né, essa água, dar continuidade ao fluxo da água. No entanto, há uma discussão hoje da própria Justiça, né, para que se faça o controle do uso da reserva, porque é preciso garantir uma reserva para o ano que vem, porque se não chover o esperado agora, a crise vai se agravar no ano que vem. E se zerar essa água que está aí, ainda, né, estabelecida, se zerar essa água aí, meu camarada, nós vamos dançar, nós vamos dançar. Esse é o pouco do que ainda resta da primeira cota do volume morto e que continua sendo bombeado e deve durar pelo menos até meados de novembro. Pelo menos é essa a expectativa, se bem que boa parte da água já foi embora. E aí tem a preparação da segunda cota do volume morto, né, para ser retirada essa segunda cota e dar continuidade a esse trabalho. Eu estava indo buscar meu telefone ali porque eu queria trazer as participações dos nossos telespectadores, porque são várias participações. O pessoal está questionando a qualidade da água, está questionando uma série de coisas em relação ao que está sendo levado para casa das pessoas aqui em Campinas. Será, velho, que a qualidade da água é tão ruim assim? O problema, sabe qual é o maior, eu vejo? Nós mostramos há pouco ali o rio Atibaia, na reportagem da Andréa Marques. Continua poluído demais, continua poluído demais. Os poluentes concentrados acabam fazendo, né, dessa água uma água quase imprópria para ser consumida, quase imprópria para ser consumida. Isso que preocupa e preocupa bastante, preocupa e preocupa bastante, bastante. A gente continua falando da questão da água e logo mais no Band Cidade, às 6:50 da noite, nós vamos falar mais a respeito do sistema Cantareira. Olha, um crime absurdo em Louveira, 2 homens invadiram e assaltaram uma casa. Só que durante o assalto estupraram a vítima, estupraram a mulher. O marido dela tentou defender e acabou ferido. Andréa Marques traz os detalhes. Deixa eu ver, olho na notícia. Depois do crime, as portas da casa não se abriram mais. O local foi palco de um ato violento que assustou moradores e intrigou a própria polícia de Louveira. Além de assaltar o casal, os bandidos estupraram a dona da residência. O modo que eles agiram foi de extrema violência, foi fora do comum e praticaram um crime de ordem sexual que não é comum, não é bem quisto nem no mundo do crime. A casa é pouco protegida. Só plantas e a cerca frágil
separam a rua dos cômodos. Os bandidos chegaram aqui por volta das 8 horas da noite. Queriam dinheiro, joias e eletrodomésticos das vítimas. O arquiteto, a mulher e a filha de 5 anos do casal foram amarrados. Eles chegaram, amarraram o casal com mão para trás, começaram a revistar a casa, pediram por dinheiro. Durante o assalto, um bandido se mostrava bastante nervoso. Segundo a polícia, ele fazia ameaças o tempo todo para a mulher. Dizia que iria estuprar a vítima e cumpriu o prometido. Durante o ato, o marido tentou proteger a esposa e foi agredido com golpes na cabeça. Saiu daqui direto para o hospital. O arquiteto está internado em estado grave. A mulher em choque. Até agora, ela não conseguiu descrever para a polícia como eram os assaltantes. O crime é muito grave, a forma foi muito violenta, ela está em choque ainda com a situação, que seria normal nesse tipo de caso. O delegado que investiga o caso acredita que os criminosos possam ser detentos que deixaram o presídio sob o benefício da saidinha de Dia das Crianças e não voltaram mais. Uma lista com nomes de presidiários vai ser analisada. Até agora, as únicas pistas são estes 2 capacetes, deixados na casa logo depois do crime. Eles são fundamentais para chegar aos autores da barbárie. Inclusive, um dos capacetes tem um desenho característico, feito numa linha de série reduzida. Então, nós estamos verificando se alguém conhecer a pessoa, algum suspeito que da cidade de Louveira ou região que tem esse capacete, nós pedimos que nos informe. Em Louveira, a notícia do crime se espalhou. A combinação violenta de assalto e estupro assustou principalmente as mulheres da cidade. Por ser mulher, aí tem a fragilidade. Muito medo. A gente não sabe mais nem o que fazer, não pode nem sair fora. É difícil, é complicado.